E de muitos, não vai ser eu que vou pregar. Hoje, pensei que tu ia pregar, negão. Não, sou eu não. É minha linda e maravilhosa esposa. Vem cá, Jaque, por favor. Isso, vamos orar por ela. Aí, firma uma dupla, Cláudia. Aí. Neymar e Vinícius Júnior, tá? Quem é Vinícius Júnior? Respeito. Eu não sou. Amém? Gente, vamos orar pela vida da Jaque? Amém. Deus, obrigado, Pai. Estenda tuas mãos para cá, gente. Toma tua serva em tuas mãos. Obrigado, Pai, pela vida dela. Que o Senhor possa inspirá-la. Que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, ser com ela, Pai. Toca na mente, no coração, nos lábios. Que não seja a mente da tua serva, mas seja a tua mente nela. Que não sejam os lábios dela, mas sejam os teus lábios a conduzir, Pai. E que a palavra da verdade vindo do teu coração possa virar decreto nessa noite. E que vidas sejam transformadas, renovadas. E que teu Espírito possa encontrar corações, Pai, onde a tua palavra entrar, trará vida, quebrará cadeias, despedaçará correntes. E haverá organização, Pai, do teu Espírito na mente, no coração, nos lares. Que vidas sejam cheias do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz. Confesso que dá um nervosinho, né? Mas amém. A gente fica um pouco temeroso porque é uma responsabilidade muito grande, né? Trazer a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é um privilégio podermos falar do que Cristo fez nas nossas vidas, poder passar para os irmãos aquilo que o Senhor tem falado conosco. Amém? E nessa noite, nós vamos falar... O tema da minha mensagem é Não Apaguem o Espírito. E aí, eu vou ler aqui um texto. Talvez, quando a gente lê assim, a primeira vez, a gente fala assim, o que tem a ver, né? Espírito, Espírito Santo. Mas, antes de saber que eu ia pregar hoje, essa palavra ardeu no meu coração. Eu não entendi muito por quê, né? Às vezes, né, o Espírito Santo vem, traz a gente assim uma palavra, e aí depois que eu fiquei sabendo que eu ia pregar, ardeu mais ainda no meu coração, e eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Né? Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 11, a partir do verso 33. Lucas 11, 33. A minha versão, ela é NVI. A partir do verso 33 diz assim: Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, para que os que entrem possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia que brilha sobre você. Amém. Nesse texto aqui de Lucas, né? Isso aqui é Jesus que conta essa parábola, né? Explicando, ele está vindo, está discorrendo, né? De uma série de ensinamentos, tanto para a multidão quanto para os discípulos. E aí ele fala diretamente sobre essa luz dessa candeia. Esse texto é muito conhecido, né? A gente fala muito sobre ele. Geralmente, nós que já somos cristãos, a gente fala, olha, de repente, para alguém que tem um dom, ou alguém que quer pregar a palavra, ou alguém que já é cristão, mas tem vergonha, quer se esconder, a gente geralmente lê esse texto, né? Deixa que a luz de Cristo brilhe. Né? Não se pega uma luz, uma candeia e coloca escondida debaixo de uma vasilha. Você coloca no alto, para que todos possam ver o brilho de Cristo. Só que aqui, lendo, né, sobre
esse texto, o Senhor me trouxe alguns outros aspectos que aí eu fui entendendo, né, que tem totalmente a ver com Cristo e com o Espírito Santo. Nós estamos numa série de mensagens a partir de hoje, né, que começou falando sobre o Espírito Santo em mim, que essa série de mensagens elas são durante o domingo da manhã e as quintas-feiras, né? À noite não necessariamente a gente fala sobre o tema, mas como o Senhor tinha tocado no meu coração, nós estamos aqui nesse mesmo tema, né, falando sobre o Espírito Santo. E aí eu queria trazer um aspecto sobre a luz, sobre a palavra luz desse texto. A palavra luz desse texto, ela corresponde a um verbo. Ela é do aramaico, que significa, não é somente luz de iluminar, não é somente luz de ver. Ela corresponde ao verbo libertar. E aí, esse mesmo verbo faz menção a uma passagem lá do Antigo Testamento, né? Na verdade, ela é citada 3 vezes no Antigo Testamento, lá no livro de Daniel, vocês vão lembrar muito bem, porque, além de ser libertar, ela também tem esse significado de resgatar, desembaraçar, né? Abrir os nossos olhos para que nós possamos ver. E aí, vocês lembram, né? Lá no texto, no livro de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente, e aí o 4º homem da fornalha estava com eles e nada aconteceu. Por quê? Eles foram libertos. O Senhor os libertou. É o mesmo significado dessa palavra luz, de libertar, resgatar. Lá em Daniel também, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, e o Senhor o guardou, o livrou de que os leões comessem ele e acabassem com ele ali, ele também foi resgatado da boca dos leões. Então, é o mesmo significado dessa palavra luz, que às vezes a gente não entende muito bem, né? E tem tanto significado. Eu estava até conversando com o Rafa sobre isso, né? Ontem a gente estava conversando sobre o tema e eu falei com ele, Rafa, a palavra de Deus ela é verdadeiramente um milagre, né? Ela é perfeita, porque desde o Gênesis ao Apocalipse, se você parar para pensar, ela é escrita por diversos autores, obviamente, que Deus, né, que inspirou esses autores, mas ela é escrita por autores diferentes, em períodos diferentes, anos completamente diferentes, em contexto histórico totalmente diferente, se você for ver o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a diferença dos livros, mas ela não se contradiz. E desde o Antigo Testamento, né, desde lá de trás, do início lá das Escrituras, do Pentateuco, aí vem vindo os livros históricos, né, aí vem os profetas, tudo está apontando para Cristo, para o nosso Salvador, para o nosso Libertador, que essa luz está dizendo, que é a luz para que os nossos olhos possam ver, para que a gente possa tirar a venda dos nossos olhos e passar a enxergar aquilo que Cristo quer fazer na nossa vida, né? Então, diante disso, né? Já que a gente está falando dessa luz que abre os nossos olhos, é a luz que liberta, é a luz que nos resgata, eu tive que me remeter ao Antigo Testamento, que também aponta para Cristo, que é o quê? O tabernáculo. Se a gente voltar e lembrar rapidamente, o que é composto o tabernáculo, né, gente? A gente tem o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, certo? Aí vem ali o átrio, que é aquela porta de entrada e tudo mais. Depois você passa para o santo lugar, que eu quero me ater à luz, tá? Dentro do santo lugar, quais são os itens que compõem o santo lugar, que também já está apontando para Cristo? A gente tem de um lado esquerdo, o candelabro de ouro, com as 7 lâmpadas. Nós temos do outro lado a mesa com os pães da proposição, e logo assim no meio, em frente à cortina que vai para o Santo dos Santos, nós temos aquele incensário, né? Que é com o cheiro suave, como se fosse a intercessão, né, ao Senhor. Então, nesse candelabro de ouro, especificamente, essas 7 lâmpadas, ele é feito de ouro puro, né? E essas 7 lâmpadas simbolizavam o quê, gente? A luz, a presença de Deus, né, também já apontando para Cristo. Então, desde o Antigo Testamento, a gente pode ver essa luz que aponta para Cristo, que é o brilho de Cristo em nós, né? E falando do tabernáculo, né, o átrio, o santo do lugar, né, e o santo dos santos, naquela época eles chamavam o átrio, né, de caminho, o santo lugar de verdade
e o Santo dos Santos de a vida. E aí, o que Jesus disse, né? Já no tempo de Jesus, lá em João 14, o que ele disse? Que ele era o quê? O caminho, a verdade e a vida, né? Então, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê, gente? Porque o caminho é o único que nos leva ao Pai. O átrio, que era chamado caminho, era a porta de entrada para o tabernáculo. Ou seja, você só poderia entrar se passasse pelo átrio. Não tinha como, não tinha outro caminho, né? Assim como é Cristo. A verdade que é a luz de Cristo, que tira todas as escamas dos nossos olhos. Tira a venda dos nossos olhos para que a gente possa ver. E é essa luz que tem no candelabro, né? Lá do santo lugar. O pão, que é a palavra de Deus, que é a palavra que nos liberta. E o incensário, que é a intercessão, que é a oração, que a palavra de Deus também diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, tudo já aponta para Cristo, né? Desde o tabernáculo. Então, a gente pode entender que o caminho é o único que nos leva ao Pai, a verdade, que é a luz de Cristo, que é o santo lugar, que é onde tinha o candelabro com as lâmpadas lá, com as velas, com as luzes, e a vida, que não há vida fora da presença de Deus, né? Não há vida sem a luz de Cristo. Se a gente não deixar a luz de Cristo entrar na nossa vida, nós estamos inundados em trevas, em escuridão. E aí a gente nada pode fazer. Lá em João 1, vai dizer, né, que no princípio, aquele que é a palavra, aquele era a palavra, e ele estava com Deus e era Deus, ou seja, no princípio era o verbo. Então, Jesus é a própria palavra. No verso 4, lá em João 1 também, vai dizer, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, ou seja, Cristo. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Não há treva que possa derrotar a luz de Cristo na nossa vida. Amém? E contextualizando, né, que é nessa introdução que a gente está falando sobre a luz de Cristo brilhar na nossa vida, não tem como também não me recordar, falando da palavra, já que a gente estava no Antigo Testamento, voltando para o Novo Testamento, quem lembra? Eu amo essa passagem lá de Atos 9, quando Saulo de Tarso tem um encontro com a luz de Cristo. E por essa luz ele é transformado, né? Eu vou ler rapidamente aqui, não precisa abrir, só para a gente contextualizar. Lá em Atos 9 vai dizer, versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Deixa eu explicar rapidamente, gente. Para quem não conhece, é uma história muito conhecida, mas para quem não conhece, Saulo de Tarso aqui, que depois foi mudado o seu nome para Paulo, né, o apóstolo Paulo, antes dele ter esse encontro com Cristo, ele era o quê? Um perseguidor dos cristãos. Ele matava os cristãos, ele queria, e ele achava que aquilo era correto. Ele estava sendo correto naquilo que ele estudou, que ele aprendeu, de acordo com as leis, né, que ele era fariseu, então ele tinha que fazer o que era correto. E ele tinha autorização para matar os cristãos, ele tinha autorização para fazer aquilo, só para a gente entender. Só que quando Saulo de Tarso estava indo a caminho de Damasco para perseguir mais cristãos, com autorização, inclusive, para isso, a própria luz de Cristo encontra ele antes, no caminho. E aí, no versículo 3, voltando, vai dizer, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí, rapidamente contextualizando também, ele fica cego, ele não consegue mais ver com aquela luz. E aí as pessoas que estavam com eles ajudam ele a andar até uma casa, onde ele é direcionado também. E aí Deus fala com Ananias, né, que estava orando, e aí Deus fala com Ananias, olha, você vai até tal lugar para encontrar Saulo de Tarso, vai orar por ele. E ele fica temeroso, fala, mas Senhor, ele mata os cristãos, como é que eu vou fazer? E aí Deus vai lá e responde, mas o Senhor disse a Ananias, vá,
este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Versículo 18. Imediatamente, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Ou seja, além daquela luz ter tirado todas as escamas dos olhos de Saulo, ele levantou e ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo e, a partir dali, ele passou a ser Paulo, o apóstolo Paulo, que a gente tanto conhece, que revolucionou, né? Escreveu vários livros e aí ele viveu pelo amor de Cristo. Por quê, gente? Por causa do encontro que ele teve com a luz do próprio Cristo. E eu profetizo que nessa noite, a luz de Cristo vai receber, vai encontrar você aí. Que em nome de Jesus, se alguém entrou aqui, talvez, com escamas nos olhos, de repente a gente até, o Senhor está tocando no meu coração agora, de repente alguém que até já vem à igreja, já vem aos cultos, já é simpatizante, já até conhece a palavra, eu gosto de ir lá, já conheço os louvores, meu amigo é da igreja, um familiar meu me chama, eu vou, eu até frequento os cultos, mas eu não entreguei a minha vida a Cristo, mas a luz de Cristo ainda não entrou na minha vida. Você ainda está com as escamas nos seus olhos, você ainda está com vendas que você precisa ver. Então, em nome de Jesus, que essas vendas caiam hoje com a luz de Cristo brilhando nesse lugar, porque o Senhor está aqui. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, coloquei aqui, antes da luz era Saulo de Tarso, depois da luz de Cristo passou a ser Paulo. E esse encontro com essa luz o libertou daquilo que ele achava que era certo. Então, como eu falei, né, às vezes a gente acha que está vivendo corretamente, sou uma pessoa do bem, uma pessoa que não faço mal a ninguém, né? Estou ali numa conduta moral até ok, mas não entreguei a minha vida para Cristo. Não deixei a luz de verdade entrar. Então, você precisa fazer isso em nome de Jesus, para que o Senhor transforme a sua vida, né? E aí ele passou, quando as escamas dos olhos dele caíram, ele passou a ser cheio do Espírito Santo, ele foi batizado naquela hora, e aí ele passou a ser totalmente usado, ou seja, ele não ficou com a sua luz escondida embaixo de uma vasilha, ele foi pregar, ele foi anunciar o Evangelho, ele foi sofrer pelo nome de Cristo, mas ele deixou a luz de Cristo brilhar, para que outras pessoas pudessem ser alcançadas, e que assim seja a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, diante de tudo isso que eu falei, né, sobre a luz, sobre a candeia, sobre a luz de Cristo, sobre deixar a luz de Cristo entrar, né, que a luz não é só para iluminar, a luz é libertar, a luz é resgate, a luz é salvação, a luz é transformação, a luz é abrir os olhos e ver o que Cristo quer para mim e para você. Diante disso, vamos entrar no ponto principal da nossa mensagem de hoje, que é: não apaguem o Espírito. Vira para o irmão do seu lado e fala: não apague o Espírito. Mas vira para o outro também, para um e para o outro: não apague o Espírito. Vira para trás, fala: não apague o Espírito. E aí, primeiro ponto que eu queria destacar, para a gente não apagar o Espírito, eu vou falar só 2 pontos essa noite, porque cada ponto tem um monte de coisa que Deus foi dando, então eu vou ficar nos 2 pontos, senão não vai dar tempo. Então, primeiro ponto: deixe a luz de Cristo entrar na sua vida. E aí, eu queria até trazer uma ilustração, que a gente também estava conversando ontem. Imagina, gente, vamos supor, você trabalhou o dia inteiro, né? Durante uma segunda-feira, você trabalhou o dia inteiro, aí depois do trabalho você não foi para a faculdade, aí da faculdade teve que esperar o ônibus passou, tu perdeu, teve que esperar mais 1 hora, enfim, tu chegou em casa meia-noite, cansado, numa escuridão, faltou luz, não tem luz na sua casa. E aí, porque você ficou o dia inteiro na rua, não deu para carregar seu celular, você está sem bateria, sem luz na sua casa, morto de cansado, e aí você precisa enxergar para você ver. Você
Quer entrar na sua casa naquela escuridão, não tem vela, porque hoje em dia, se tiver vela, não sei nem onde tem vela lá em casa, mas enfim. Faltou a luz, tu tá sem celular para ligar a lanterna. Como é que você vai enxergar para ver? Na sua casa, só para entrar, tomar um banho e dormir, você até consegue, né? Você conhece, então você vai meio que tateando, de repente tu bate num móvel, bate no outro, tropeça no cachorro, tropeça no gato, no meu caso, tropeça nos bichos todos, aí consegue tomar um banho, chegar no quarto e dormir. No outro dia, se voltar a luz, aleluia. Agora, vamos supor, nessa mesma situação, que você tem que chegar em casa sem luz, sem celular, mas você tem que fazer uma faxina na sua casa. Faxinão, aquele faxina não é manter, não, igual a gente faz dia a dia, não. Varrer, passar pano e tirar o pó, não. É faxina, tipo lavar banheiro, lavar a cozinha, lavar a janela, tirar a teia de areia no teto, limpar a geladeira, aleluia. Odeio limpar a geladeira. Enfim, tudo que você tem que fazer no escuro, sem uma iluminação. Tem como fazer, gente? Cara, você não vai conseguir. Você não consegue nem achar o primeiro produto lá. Nem o cloro tu vai achar para poder limpar. Não dá. Então, assim é com a nossa vida. Se a gente está na escuridão e a gente não deixa a luz de Cristo entrar, toda aquela bagunça que está na nossa casa, minha vida, aquela sujeira que está embaixo do tapete, que a visita não vê, mas você sabe que está lá, aquela sujeirinha embaixo do tapete, aquela teia de aranha que está lá já... Está até com pena de tirar ela, aquela bichinha já virou até a casa dela ali, ó. Você está com pena de tirar aquela teia de aranha, entendeu? Aquele cantinho que você tem que limpar, a gente não consegue. Se a luz de Cristo não entrar e mostrar tudo o que está sujo, vai ficar acumulando sujeira, vai ficar acumulando inseto, vai dar até doença, porque vai vir os bichos ali, enfim, gente... Infelizmente, todo mundo tem alguém, de repente, tem um quartinho da bagunça. Quem é que tem um quartinho da bagunça em casa? Assim? Não é um quartinho, às vezes você não tem nem um quartinho, mas tem um canto, ou num quintal, ou um corredor. Tipo assim, não tem aquele negócio que não dá nem para jogar fora, nem dá para usar agora, mas que você ainda vai consertar, você ainda vai ver o que vai fazer com aquele negócio. Tu joga naquele canto, aquele canto lá, entendeu? Aí a gente joga naquele cantinho. E aí, o que vai acontecendo? Tu vai acumulando, vai jogando lá, fecha a porta, bota um pano para ninguém ver. Só que o negócio está lá acumulando e está trazendo sujeira. E está... Gente, vai chegar uma hora que você vai ter que limpar. E quanto mais a gente demora para entrar no quartinho da bagunça, meu irmão, quando você vê, dá para ter 3 casas dentro daquele quarto da bagunça, de tanta coisa que você foi acumulando. E assim é com a nossa vida. Se a gente for deixando acumular pequenas sujeiras, pequenas mágoas, pensamentos intrusivos que a gente vai deixando ficar, né? De repente, uma maledicência, algo que não é para você fazer e você está fazendo, mas o Espírito Santo já até te falou que você não tem que fazer e você continua fazendo. O que você tem que fazer? Deixar a luz de Cristo entrar para você ver a sujeira. E para você tirar tudo que você tem que tirar. Amém? Então, deixa eu lembrar, que eu já saí do meu esboço, falei demais. Deixa eu lembrar, então, o texto inicial. Só o versículo 34 que eu vou ler. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Então, essa parte é muito importante. Por quê? Os olhos são a candeia do corpo. E aí, o olho aqui ele representa a forma como a gente enxerga a vida. Eu e você enxergamos a vida, né? Então, vamos supor, a nossa intenção do nosso interior, os nossos desejos, as nossas vontades, né? Como eu vejo aquela circunstância que está acontecendo, o que eu alimento a minha visão, que é o que vem para dentro do meu coração, do que eu tenho alimentado aquilo que os meus olhos veem, é do que é bom ou do que é mal? É da luz ou é de trevas, né? Porque o que está dizendo aqui esse texto nada mais é que Jesus está dizendo que o que você permite entrar pelos olhos, ela vai iluminar ou vai obscurecer todo o seu interior. Então, se nós não permitirmos que a luz de Cristo ilumine a nossa vida, né, nada podemos fazer.
Então, nós não enxergamos o que tem que ser limpo, como eu coloquei aqui, ó. Não enxergamos o que tem que ser limpo. Não enxergamos o que está quebrado e tem que jogar fora, porque não tem como mais consertar. Não enxergamos aquele monte de acumulação lá que a gente tem no quartinho da bagunça e não consegue limpar, quando a luz de Deus não entra. Então, que em nome de Jesus a gente possa pedir ao Senhor nessa noite que traga a luz para que a gente possa ver o que ainda tem de trevas dentro da nossa casa. Amém? E aí eu me lembrei também daquela parábola da dracma perdida, que é muito conhecida também. O que conta aquela parábola da dracma perdida, né? Uma mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas, vamos falar assim, que é mais fácil de entendimento. Uma mulher tinha 10 moedas e perdeu uma. E aí ela ficou preocupada, porque ela tinha que achar aquela uma moeda, né? O que ela fez, gente? Ela acendeu a luz, ela acendeu a lâmpada, ela perdeu dentro da casa dela, tá, gente? Só para vocês entenderem. Ela acendeu a lâmpada para enxergar. E aí ela varreu a casa para tirar toda a sujeira que podia estar atrapalhando dela encontrar aquela moeda. E aí depois ela procurou diligentemente. E aí ela encontrou. O que a gente pode aprender com isso aqui? Que é uma parábola também bem conhecida, bem simples, mas que a gente tem que colocar como prática na nossa vida, né? Deus quer fazer isso comigo e com você nessa noite. Essa mulher aqui, ela é como se fosse Deus. A dracma, na verdade, é como se fossem nós, que estivéssemos perdidos. E o Senhor precisa nos encontrar. Então, a luz de Cristo precisa nos encontrar nessa noite, para que a gente possa ser resgatado, né? E a luz de Cristo, que é o brilho do Espírito Santo, possa invadir a nossa vida de tal maneira que toda sujeira que estava impedindo eu e você de avançarmos venha a ser retirada e que nós possamos ser como uma candeia que é colocada no alto e ilumina toda a casa. Mas, para isso, a sujeira precisa ser varrida, para que a gente possa encontrar essa moeda e retirar o que não é de Deus. Amém? Então, vamos lá. Falei o primeiro ponto, né? Que é deixe a luz de Cristo entrar. Então, nesse primeiro ponto, deixe a luz de Cristo entrar. Vou botar aqui. Não apaguem o Espírito, como eu falei. E aí, Jaqueline, como é que eu faço para apagar a luz do Espírito? Que você falou aí de luz, de candeia, de moeda perdida, de casa, de faxina, de um monte de coisa. Tá falando um monte de coisa, mas e aí? E aí que vamos chegar no ponto agora. Como é que eu faço para apagar a luz do Espírito? Como é que eu vou apagando a luz do Espírito aos poucos e muitas vezes sem nem perceber da minha vida? Primeiro, quando eu endureço meu coração e ignoro a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu não tenho um coração aberto, quando eu não tenho um coração ensinável para ouvir aquilo que Ele tem para falar. Segundo, quando eu persisto no pecado reiterado sem arrependimento. Isso aí é algo muito... É com muito temor que a gente fala, né? Porque todos nós somos pecadores. A gente peca, a gente erra, a gente falha. Mas uma coisa é a gente errar, cair. Errei aqui e logo me arrepender, né? Isso pode acontecer, nós somos humanos. E o Senhor está aqui para nos perdoar, para limpar, né? Ele lança no mar do esquecimento daquilo que nós fizemos se nós nos arrependermos. O que eu estou falando aqui é uma questão de um pecado reiterado. Aquilo que eu sei que é errado, mas eu não paro de fazer. Aquilo que eu sei que é errado, mas eu continuo fazendo. Repetidas vezes, né? Sem parar. Então, no versículo 36 vai dizer: logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado. Se nenhuma parte estiver em trevas, o que quer dizer isso, gente? Nenhuma parte estiver em pecado. Se nenhuma parte estiver em desobediência. Se nenhuma parte estiver fora da luz, que a gente diz que é fora do centro da vontade de Deus. E, infelizmente, muitos de nós, mesmo cristãos, mesmo já tendo uma vida com Deus, mesmo já trabalhando, atuante na casa do Senhor, sabemos que tem muitas situações que nós estamos vivendo em desobediência. Algumas vezes não é nenhum pecado mesmo, mas é o quê? É algo que Deus já falou com você que você precisa parar de fazer.
É algo que Deus já falou com você, que você tem que passar a fazer e você não faz. Isso é desobediência. Não deixa de ser um pecado. Porque você está desobedecendo a voz de Deus para você. Então, que em nome de Jesus a gente possa estar sensível a ouvir ao que Ele tem para nos falar. Porque quando eu não vivo de acordo com o que a palavra diz, gente, não adianta, eu não vou ter luz no meu caminho. Eu não vou ter luz para me guiar. O que a palavra de Deus diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu não tiver essa palavra, se eu não ler essa palavra, se eu não me encher dessa palavra todos os dias para ter essa lâmpada que ilumina o meu caminho, não vai dar certo. A gente vai cair, a gente vai errar, a gente vai tomar decisões erradas. Vamos tomar decisões pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio desejo. E aí, lá na frente, a gente vai ter, infelizmente, trevas na nossa vida. E aí a gente vai apagando o Espírito. Então, com isso, com um pecado reiterado, não obedecer o que Deus fala, eu vou apagando o Espírito, né? Hoje de manhã, o Glaucio, ele introduziu a série, né, sobre o Espírito Santo em mim, e ele explicou, né, bem claramente que no Antigo Testamento o Deus Pai era muito ali atuante, né, o que era o mais atuante era o Deus Pai. Aí no Novo Testamento, quando Jesus desceu ao céu, né, desceu à terra como carne, como homem, foi Jesus que estava ali atuando na época que Jesus, os evangelhos ali estavam. Depois que Cristo se entrega na cruz e morre, ressuscita, e é assunto ao céu, o que ele fala? Enviarei um outro Consolador. Então, a partir daí, nós temos o quê? O Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Então, eu posso dizer que hoje, o Espírito Santo de Deus é a luz. É a luz de Cristo, que a gente também mencionou lá atrás. É a luz de Cristo, que a gente mencionou lá no tabernáculo. É a luz de Cristo que encontrou Paulo. Essa mesma luz é o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. E nós temos a possibilidade de sermos guiados por essa luz, por esse Espírito que fala. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele fala, ele direciona, ele orienta. Ele não deixa você errar. Mas, para isso, eu tenho que estar com os meus olhos abertos para essa luz, para que eu possa ver. E aí, são muitos atributos do Espírito Santo, né? Mas alguns deles eu vou citar aqui. O Espírito Santo, ele nos ensina e nos faz lembrar as palavras de Jesus. Ele veio para nos lembrar todos os dias da palavra de Jesus. Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos guia em toda a verdade, ou seja, é a nossa luz que nos direciona, que nos guia. Ele testifica de Cristo. Ele dá poder espiritual. Nós temos autoridade e poder pelo Espírito Santo de Deus, como nós somos cheios do Espírito Santo. Amém? Então, que em nome de Jesus, nós possamos entender, se eu não vivo o que a palavra diz, se eu vivo segundo as minhas próprias vontades, segundo os meus próprios desejos, mesmo depois de já ter aceitado a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu passo a andar em trevas, porque eu não tenho a luz me guiando, que é o Espírito Santo. E aí, por quê? Porque o Senhor não habita onde há pecado. Então, que em nome de Jesus, nessa noite, nós possamos pedir ao Senhor que limpe toda a nossa casa, de todo o pecado, de todo o embaraço, de tudo que não provém dele, de todo pensamento que não provém dele. Né? Que nós possamos pensar nas coisas do alto, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável. Se há alguma coisa boa nisso pensar, e é nisso que nós estamos pensando, é nisso que nós estamos alimentando a nossa mente, que a gente possa refletir nessa noite sobre isso também. Amém? E aí, eu falei alguns pontos, né? Como é que eu apago essa luz do Espírito Santo? Primeiro eu falei, quando eu endureço o meu coração e ignoro a vontade de Deus, quando eu persisto no pecado reiterado, quando eu não vivo de acordo com a palavra, né? Quando eu não escuto o meu Espírito Santo para me guiar e guiar os meus passos, e quando eu não tenho um relacionamento com o Espírito Santo. Quando eu não faço com que esse relacionamento seja cada dia mais, né, maior,
cresça, seja mais íntima do Espírito Santo. Quando eu ignoro as disciplinas espirituais, quando eu ignoro a leitura da palavra, quando eu ignoro a oração, quando eu ignoro o jejum. A gente foca muito nas disciplinas espirituais, né? Leitura da palavra, oração e jejum. Mas a gente também não pode ignorar, gente, a confissão de pecados para cura e libertação. A gente não pode ignorar a adoração, ter uma vida de adoração. Isso também é uma disciplina espiritual. Eu não posso ignorar a minha vida em comunhão com os meus irmãos. Isso é uma disciplina espiritual também. Eu não posso ignorar o serviço e a generosidade, porque isso é uma disciplina espiritual também. O que diz naquela passagem que a gente gosta muito lá, de Mateus, se eu não me engano, né? Naquele grande dia, que a gente vai chegar lá diante do Senhor e Ele vai falar: tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive preso e não foi me visitar. Estive doente, não foi me visitar. Né? Estive nu e não me deu de vestir. Isso é uma disciplina espiritual. Nós precisamos fazer isso. Então, quando a luz de Cristo habita no meu ser, eu não consigo viver longe do que Deus quer fazer. Eu acordo, né, de manhã, a gente faz a nossa oração, a gente pede assim: Senhor, quem eu posso abençoar nesse dia? Senhor, para quem o Senhor quer que eu dê uma palavra de incentivo? Você fica ali ligado com o Espírito Santo, como é um amigo, como é um direcionador, como ele está sempre com a gente. Em todos os lugares, a gente até conversa muito sobre isso, lá no MPJ, no grupo de mulheres, a gente fala: gente, vamos pedir ao Senhor a quem a gente vai abençoar hoje. A quem a gente vai dar uma palavra, a gente vai chegar no mercado, a moça do caixa: Senhor, fala comigo aqui, se o Senhor quer falar alguma coisa com ela, e dá uma palavra. Começa a pedir ao Senhor discernimento, a ser usada. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é o quê? Não pegar a luz da candeia e colocar escondida debaixo de uma vasilha. É você deixar essa luz brilhar por onde quer que você vá. Amém? E aí, eu falei como não apagar, né? Como é que eu faço para apagar, na verdade? Eu citei os pontos que eu acabo apagando o Espírito Santo. E aí você pode me perguntar: tá, mas e aí? Como é que eu faço para manter a luz do Espírito Santo acesa? Fazendo tudo o contrário do que eu falei anteriormente. Mas é colocando em prática todas essas disciplinas espirituais, né? E buscando ser cheio do Espírito Santo. Talvez aqui a gente esteja diante de duas situações, né? Eu estava orando ao Senhor quando a gente estava preparando essa mensagem. Eu vou correr por causa da hora, mas o Senhor falou comigo, né? Eu falei: Senhor, essa mensagem aqui, né, sobre luz, sobre ser cheio do Espírito Santo, Senhor, direciona para quem o Senhor quer falar mesmo. E aí tem duas situações, né? De repente, se você está aqui, nunca entregou sua vida a Cristo, né? O Rafa já até fez o apelo, mas mais tarde a gente pode ter essa outra oportunidade novamente. Se você nunca entregou sua vida a Cristo, se você é só um simpatizante, como eu falei, e as áreas da sua vida, a sua casa ainda está sem luz, a sua casa ainda está em trevas, hoje é a oportunidade da luz entrar na sua casa. Ou talvez você já até entregou sua vida a Cristo, você já é crente, você já atua aqui na casa de Deus, mas, ouvindo isso que a gente está falando, você está refletindo e está vendo: caramba, tem algumas áreas da minha vida que ainda não está com luz. Eu ainda não estou com o meu corpo inteiramente iluminado, assim como a palavra lá em Lucas está dizendo para ter. Ainda tem algumas partes que estão em trevas, né? Talvez você ainda age pelas suas próprias vontades. Talvez você ainda age de acordo com o seu tempo dentro da casa de Deus, né? Talvez você age: se der, se não der, eu vou, não vou, de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com as suas circunstâncias. Você ainda não entregou a sua vida totalmente. Não é ser salvo, tá? Eu estou dizendo aqui fazer a vontade de Deus na sua plenitude. Isso é ter a luz de Cristo brilhando em você. Amém? E aí, o primeiro ponto, eu já falei, que era grande, né? Que é deixar a luz de Cristo entrar na sua vida. E o segundo ponto é: sejam cheios do Espírito Santo. Uma vez que você deixou a luz de Cristo entrar, uma vez que você deixou a luz de Cristo habitar no teu ser, que é o Espírito Santo, que deixou a luz ali entrar e ver onde era sujeira para limpar tudo aquilo, né?
que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Olha o que diz a parte final do versículo 36, que é o nosso texto principal de Lucas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Ou seja, você estará cheio do Espírito Santo. Então, como é que eu sou cheia do Espírito Santo? Primeiro, deixe que o Espírito Santo te governe. Deixa que ele governe a sua vida. Andar no Espírito significa ser conduzido, ser totalmente direcionado por ele em tudo que eu fizer, em todas as coisas. Não existe separação de vida da igreja e vida secular. Vamos aprender isso em nome de Jesus. Nós somos seres espirituais. Tudo que eu faço é o meu trabalho, é a minha família, é a minha casa, é a minha escola, é a minha faculdade, é na rua, é com a minha vizinhança. Tudo tem que ser guiado e direcionado pelo Espírito Santo. E aí, quando eu deixo para ser cheio do Espírito Santo, eu permito o quê? Eu permito que ele comece a moldar o meu caráter. Eu começo a ter sensibilidade para ouvir a voz dele. Se antes eu mentia, eu já não minto mais. Se antes eu traía, eu já não traio mais. Se antes eu fofocava, eu falava mal das pessoas, eu já não faço mais isso. Se antes eu falava o tempo todo de outras pessoas, julgando, apontando o dedo, eu não faço mais isso. Se antes eu pegava emprestado e não pagava, eu não faço mais isso. Se antes eu tinha lá o gato luz, gato net, gato, sei lá o quê, gato Flix, gato fone, gato um monte de coisa que tem, eu já não tenho mais. Em nome de Jesus. Por quê? Porque a luz de Cristo habita em mim. E independente de onde eu esteja, mesmo que ninguém esteja vendo, eu não faço. Por quê? Porque eu não quero entristecer o Espírito Santo. E aí eu permito que ele corrija todas as nossas atitudes que ainda estão erradas. Ser cheio do Espírito Santo é permitir que a luz do Espírito mostre toda aquela sujeira que está escondida embaixo do tapete. Que a visita não vê, mas que você sabe que está lá. E o Espírito também sabe. A luz também representa um confronto daquilo que muitas vezes nós não queremos enxergar. Então, a gente não quer acender a luz para não ver a sujeira, não é verdade? Então, ser cheio do Espírito Santo é deixar a luz entrar para que essa sujeira seja exposta. E aí eu já não satisfaço mais a concupiscência da minha carne, porque quem me governa é a própria luz de Cristo, e não é mais a minha vontade, não é mais a minha carne. Aleluia. Lembre-se do que Paulo também diz em Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinhos, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Então, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não entristeça o Espírito. E aí nós temos que ser intencionais para isso. Lá em Efésios 4,30 vai dizer: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando eu passo a deixar que a luz de Cristo entre na minha casa e que essa luz governe a minha vida, eu passo a viver sendo intencional para não entristecer mais o Espírito Santo. Por quê? Porque eu tenho um senso da presença dele. Eu sei que aonde eu estiver, ele também vai estar. Eu sei que o que ele fizer, ele vai estar junto comigo. O que eu botar a mão, ele está vendo que eu estou botando a mão. O que eu falar, o que eu pensar, ele sabe, gente. Ele está conosco em todas as coisas. Então, eu não faço o que é errado, mesmo quando ninguém está vendo. Eu libero perdão para aquele que me ofendeu, mesmo sem querer perdoar, porque não é por nós. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a perdoar. Eu não guardo mágoa. Eu ofereço ajuda, aquilo que eu falei, com generosidade. Eu não pratico a imoralidade sexual, porque eu sei que isso entristece o Senhor, está entristecendo o Espírito, e eu estou com o meu corpo em trevas. Eu não ando na mentira, e sim na verdade, independente se eu vou desagradar ao homem. Isso eu tive que aprender na marra, na vida com Deus. Você vai até desagradar muitos homens, desde que não desagrade o Espírito. Se você estiver no centro da vontade de Deus, tá bom. Infelizmente, tá chateado comigo? Desculpa, me perdoa, mas o meu Deus, eu não vou desagradar para te agradar. Então, que a gente possa aprender a se posicionar. Ser cheio da luz de Cristo também é se posicionar diante dos homens.
mesmo desagradando, mesmo não sendo mais tão popular, mesmo não sendo mais tão legal para alguns, porque naquela conversa que todo mundo fala mal e você não fala, você sai, você não entra na rodinha, é chato, né? Começa a falar mal de alguém para a pessoa já te corta logo, não é chato? Então, seja esse chato, que não dá vazão à carne. Amém? E aí, o texto que nós lemos aqui, que eu falei, né? Que não entristeçai o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados. O texto diz que nós fomos selados pelo Espírito, ou seja, nós pertencemos a Ele, nós estamos seguros e protegidos nele. Mas como nós entristecemos o Espírito, essa atitude vai deixando ele triste. Não quer dizer que ele vai deixar de habitar em nós, mas ali já começa a ter uma ruptura. E aí as trevas vão começando a entrar. E é quando o Espírito começa a se apagar. Então, não entristeçai o Espírito, tá? E, por último, busque a presença de Deus acima de tudo. E aí, falando de buscar a presença de Deus acima de tudo, eu não tenho como não citar Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi era um homem que ele tinha a presença de Deus como algo mais importante na vida dele. Apesar das falhas, assim como nós, que falhamos também. Lá em Salmos 27, ele declarou o quê? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. No verso 1, né? Luz e salvação. Aí no verso 4 ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O quê? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Então, algo que Davi buscava era a presença de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo caso, assim que ele se estabeleceu como rei de Israel, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi trazer de volta para Jerusalém a Arca da Aliança. Por quê? Porque ele tinha que ter a presença. A presença tem que ser algo que esteja acima de tudo na nossa vida. E a gente só tem essa presença quando a luz de Cristo está completamente no nosso ser. Tem que ser uma plenitude em nós. E aí, a primeira coisa que ele fez primeiro uma tentativa frustrada, mas depois ele criou toda uma logística, organizou o transporte, preparou a logística e trouxe de volta a Arca da Aliança. E conforme ele voltava com a arca, ele dançava, ele celebrava de alegria, ele não se preocupava com os status, com o que falavam dele. Nossa, rei dançando, saltitando, ele não estava nem aí. Por quê? Ele queria a presença de Deus, independente de status, independente de formação, independente de grau, você só quer a presença de Deus. E é isso que tem que ser acima de tudo na nossa vida, né? Depois que ele peca, que a gente sabe que tiveram alguns pecados, e aí depois que ele, após o seu pecado com Batseba, Davi orou no Salmo 51. Olha o que ele fala: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, ele poderia até perder o trono dele, ele não estava nem aí. Tira o meu trono, tira a coroa, tira tudo, só não me tira a tua presença, Senhor. E que em nome de Jesus, nessa noite, esse seja o nosso desejo e a nossa oração. Quantas vezes nós mesmos pecamos, quantas vezes nós erramos, entristecemos o Espírito Santo, mas que em nome de Jesus nós possamos rapidamente nos arrepender. E voltar ao Senhor e falar: Senhor, não retires de mim a tua presença. Eis-me aqui, Senhor. E se posicionar, não errar mais. Se posicionar, deixar essa luz entrar para tirar toda a sujeira. Porque a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa, irmãos, é viver longe da presença de Deus. É não ouvir mais a voz de Deus. É saber que por causa de erros reiterados, o Espírito Santo de Deus não está mais dentro de mim. Meu Deus, Senhor, que isso não venha acontecer conosco. Eu estou indo já para a conclusão, já para finalizar por conta da hora, se os músicos quiserem ir subindo. E aí, por fim, como ser cheio do Espírito Santo e não apagar a luz de Cristo? Por fim, já voltando para o Antigo Testamento também, o que a gente tem que fazer? Carregar a lenha todos os dias. Lá em Levítico 6:13 está dizendo: fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Todas as manhãs os sacerdotes deveriam colocar a lenha, né,
Deus acendeu o fogo, mas os sacerdotes todos os dias tinham que levar lenha sobre o altar, pois cabia a eles manter o fogo sempre aceso. O fogo havia sido aceso por Deus, mas cabia ao sacerdote mantê-lo aceso. E eu e você somos os sacerdotes que temos que todas as manhãs carregar a lenha. O que é carregar a lenha, gente? As disciplinas espirituais. É orar, é jejuar, é ler a palavra de Deus, é estar aos pés do Senhor, é fechar a nossa porta e ir para o secreto e buscar o Senhor. Senhor, mostra, vem com a tua luz. Assim como o Rafael também já ministrou aqui, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim, Senhor, algo que o Senhor precisa mudar. Senhor, vem com a tua luz e ilumina o meu ser, para tirar aquela sujeira que está debaixo do tapete, Senhor. Para tirar aquela sujeira, Senhor, que eu tenho tentado há tantos anos, há tantos dias, há tantas semanas, eu tenho pecado reiterado nisso, eu não consigo, Senhor, me ajuda. Mas a luz de Cristo está aqui para limpar toda a sujeira da nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez hoje, após ouvir tudo isso, né, que eu estou falando aqui, você olhe para a sua vida e veja que não há a luz de Cristo nela. Pelo contrário, talvez hoje você só consegue ver escuridão, bagunça, sujeira, itens quebrados que precisam ser jogados fora. Talvez um relacionamento quebrado na sua casa. Talvez um relacionamento familiar entre cônjuges, pais e filhos, entre irmãos. Talvez precise ser restaurado. Sujeiras debaixo do tapete, apontando para algum pecado, algum tipo de pecado escondido, mas que você sabe que está lá. Talvez seja uma falta de liberar o perdão a alguém que há tantos anos te fez mal e você não consegue liberar esse perdão. É isso que está impedindo de você avançar em Deus. Você ainda tem partes com trevas, porque você precisa liberar esse perdão. Deixe a luz de Cristo entrar. Se tem alguém passando por alguma situação aqui, vamos ficar de pé nessa noite, irmãos? Não sei se é uma, se é duas. Talvez você já é cristão, você já é crente, mas você está analisando e está percebendo que tem alguma área da sua vida que está precisando que a luz de Cristo entre e limpe e arranque essa sujeira. E a partir de hoje você possa brilhar a luz de Cristo na sua totalidade. Eu tenho uma excelente notícia para te dar. A luz de Cristo entrou na casa hoje. A luz de Cristo entrou aqui para poder limpar tudo que é sujeira, para que você possa ver, para que as escamas caiam dos seus olhos, para que a venda saia dos seus olhos, para que você possa enxergar o que Cristo fez por você lá naquela cruz do Calvário. Não há mais condenação para você, todo escrito de dívida foi firmado lá. Você não é mais escravo, você é livre. Só que para isso você precisa deixar essa luz de Cristo entrar. Ele não faz nada se você não permitir. O Senhor Deus, Ele só entra onde permitimos. Então, primeiramente, antes de orar, por nós que já somos crentes, eu queria fazer uma pergunta mais uma vez. O Rafa já perguntou isso na hora da ceia, mas talvez tenha alguém aqui que está sentindo ainda no coração. Se por algum motivo você ainda não entregou sua vida a Cristo, e assim como Saulo teve um encontro com Cristo lá em Damasco, a luz de Cristo encontrou ele, e quando aquela luz de Cristo entrou nele, a vida dele foi totalmente transformada. Ele passou a ter uma nova vida, um novo nome, uma nova identidade. Então, se hoje, você que está aqui nessa noite, ainda não entregou a sua vida a Cristo, e você entende que precisa dessa luz para ter a paz de Cristo na sua vida, você não consegue dormir, você tem um vazio no seu coração que nada preenche, sabe? Você faz muitas coisas, você sai, você se diverte, você está com os amigos, você está cheio de gente, mas você se sente sozinho. Isso é a falta da luz de Cristo dentro de você. Somente a luz de Cristo pode preencher o vazio que está no seu coração.
Essa paz que você precisa, só o Senhor pode dar. Essa alegria que não depende de circunstância, só o Senhor pode dar. Então, se alguém aqui entende que está na hora de entregar a sua vida para Cristo, faça um sinal que nós vamos orar nessa noite. Alguém? Se alguém talvez estiver afastado, Jaqueline, eu já fui crente, já fui muito ativo, mas fiquei afastado, estou longe dos caminhos do Senhor e entendo que eu preciso voltar para essa luz, para que o Senhor possa restaurar a minha vida. Vem aqui à frente que nós vamos orar também, se tiver alguém. Não endureçais o coração. O Espírito Santo e a luz do Espírito Santo, Ele quer entrar na sua vida e mudar todo o cenário da sua vida. Assim como Ele fez com Saulo. Assim como Ele fez com tantos personagens. Assim como Ele fez comigo. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos louvar essa canção. No final vamos fazer uma oração. Que tem alguma área da sua vida que precisa entrar à luz. Você precisa deixar de fazer algo que você sabe que você tem que deixar de fazer. Se tem alguma área que Deus precisa limpar, coloca a mão no seu coração, nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, pelo irmão que está com a mão no coração, Senhor, que o Senhor venha com a sua luz, que o Senhor venha inundar o teu filho, para que ele possa, Senhor, em nome de Jesus, ser cheio do teu Espírito Santo,
Senhor, vem com teu Espírito Santo e limpa, Senhor, tudo que precisa ser limpado, Pai. Tudo que precisa ser retirado, o que precisa ser jogado fora, Senhor. O Senhor limpa, Pai, e vem com a tua presença. Traz restauração, traz cura, traz libertação, Senhor. Que em nome de Jesus, a partir dessa noite, nós vamos sair daqui para sermos cheios do brilho da luz de Cristo, reinando em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, gente. Você foi abençoado, gente, nessa noite? Amém? Vamos ver se em algum canto da nossa vida há alguma sujeira. Vamos fazer essa reflexão em casa. Se em algum canto da nossa vida há alguma sujeira, se há algum pecado, se há algo que nós estamos fazendo que não está de acordo com a palavra de Deus, vamos tirar. Que a luz de Cristo, ao brilhar em nós, possamos recalcular a nossa rota e falar: Senhor, nos perdoa. Verdade.